Alguns negócios seguem tendências e outros abrem caminhos. O ecossistema Diamond não é apenas um grupo de empresários, é um ciclo de influência, onde visão encontra propósito e o tempo trabalha a favor daqueles que executam de forma consistente. O coração deste movimento se encontra o Hub Diamond. O ponto é onde conexões certas acontecem naturalmente, onde a cada encontro se transforma em legado. O Hub Diamond não se busca, se conquista, pelo resultado, credibilidade e visão de quem entende que sucesso é pertencer ao local certo e estar próximo das pessoas certas. Uma excepcional tarde a todos vocês de casa. Me chamo Mayara Queiroz, apresentando aqui o programa Bolha Mental aqui na Elo TV, a TV mais próxima de cada um de vocês. E claro, gente, para não perder o costume, já convido, curta, comenta, compartilha, manda para as pessoas que fazem sentido, e eu tenho certeza que bolhas mentais vão ser rompidas hoje pelo que a gente vai estar conversando aqui. E o bate-papo vai ser super especial. Eu tenho a honra, a satisfação de ter essa convidada. Ela é pastora, ela é empresária, ela é uma mulher que carrega uma unção extraordinária e tem muito a contribuir aqui conosco. Eu vou dar aqui a palavra para ela, pastora Vanessa. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo, obrigada por esse tempo de qualidade que a gente vai ter aqui. Pode se apresentar para o pessoal de casa. Obrigada. Eu me chamo Vanessa No Sol, sou pastora, sou arquiteta, empreendedora, sou coach por formação. E é um prazer estar aqui com você nessa tarde, para a gente dividir um pouquinho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas, né? Que diga-se por passagem, bastante coisa. Bastante coisa. Isso é bom. Pastora, para não perder o hábito da linha pastoral, a parte espiritual, posso pedir para você fazer uma oração aqui para nós? Com certeza. Vamos orar? Então, vocês que estão aí, curvem sua cabeça e apresente ao Senhor algo que o seu coração tem desejado muito, algo que você tem buscado uma resposta de Deus, porque nós cremos num Deus que Ele faz, que Ele responde e Ele faz infinitamente mais, tá bom? Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui e nós sabemos que tudo é para a sua glória, Pai. Nós sabemos que o Senhor trabalha em todas as esferas para o nosso bem, Pai. Pai amado, eu quero apresentar cada um que está aqui, Pai, cada um que vai assistir esse programa, Pai, cada um que vai receber essa mensagem, Pai, que seja o Senhor falando através das nossas vidas, através daquilo que vai sair da nossa boca, que o Senhor venha trazer respostas, Pai, para aqueles que estão ouvindo essa mensagem, e que o Senhor venha trazer renovo, refrigério, e venha, Senhor Jesus, trazer algo novo dos céus para cada uma dessas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, obrigada. Amém. E receba em casa, com o coração aberto, essa oração e tudo que vai ser transbordado aqui. Tenho certeza que se você abrir o seu coração para as coisas que a Vanessa vai trazer de experiência, de insight, de aprendizado, alguma semente vai chegar até o seu coração e trazer uma transformação na sua vida. Afinal de contas, esse é o propósito do programa, né? Vanessa, pastora, né? Bem assim. Hoje, a gente vê o retrato da fase atual. Vanessa pastora, tem seus negócios, sua linha de atuação, mas hoje a gente fala que é o ponto B, digamos assim, o estado atual, mas nem sempre foi assim. Você passou por uma trajetória, várias transformações, vários rompimentos de bolha mental, e eu sei um pouquinho que você traz a questão espiritual e essa parte da neurociência, você tem a formação em coach, em algum momento isso se cruza. E para algumas pessoas que podem estar nos assistindo agora, isso não é muito falado ou nem sequer conhecido. A parte espiritual, como que ela entrou na sua vida? Desde a infância, teve alguma experiência específica? Como foi essa sua proximidade e ligação com Deus? A parte espiritual, Mayara, foi desde cedo, desde criança, desde muito nova. Eu já nasci num lar cristão. A Mayara teve o prazer de conhecer minha mãe. Sim. Ela é uma mulher extraordinária, assim, meu maior exemplo hoje de mulher de Deus mesmo, porque ela sempre me incentivou muito
a buscar o Senhor. Ela sempre tem uma palavra de consolo, de vai dar certo, o Senhor está no controle de tudo. Então, assim, desde muito nova, eu me lembro, assim, de alguns episódios que, por exemplo, agora a gente foi para a África, e para mim foi algo muito impactante, porque eu me lembro com 12 anos orando pela África. Então, assim, para a nossa realidade hoje, você vê uma criança de 12 anos levantando 3 da manhã para orar por um país, pedindo para o Senhor, Senhor, cuida das crianças da África, Senhor, leva alimento, Senhor, me leva nesse lugar. Então, para mim, era como se eu fosse a esquisita de todo mundo, sabe? E de forma espontânea. De forma espontânea. Nunca, minha mãe nunca obrigou nada. Pelo contrário, eu tive um pai que ele se converteu há pouco tempo ao evangelho, né? Aquilo que a gente acredita. E ele questionava muito o meu pai. Tipo, nossa, você não é uma criança normal. Nossa, você vai na igreja de segunda a segunda com 13, 14 anos. Então, pelo contrário, tipo, eles queriam que eu reduzisse aquilo que eu fazia espontaneamente. Então, desde muito cedo, né? Eu me lembro assim, eu até falo, eu já contei alguns testemunhos na igreja que, por exemplo, eu era tão uma exceção à regra, tipo assim, na comunidade que eu vivia, que aonde eu chegava, tipo, com 7, 8 anos, qualquer profeta que pisasse o pé na igreja, um pastor que tivesse algo mais, uma ligação mais íntima com Deus, ele começava a contar a minha história e falar sobre aquilo que Deus ia fazer, sobre aquilo que a gente vive hoje, né? Então, assim, mas tudo é uma jornada, né, espiritual. Eu costumo muito meditar em algumas passagens da Bíblia, e esses últimos dias Deus tem me levado muito para uma passagem que é a de Josué. A de Josué, quando ele está prestes a entrar na Terra Prometida, logo após a morte de Moisés. Moisés foi o libertador do povo, né? Sim. Foi levantado como libertador e conduziu o povo durante 40 anos no deserto. Só que quando chegou de frente à Terra Prometida, Moisés morreu, cumprindo uma promessa do Senhor, que nós viveríamos um tempo de graça. E Deus levanta Josué, né? E aí eu começo a meditar sobre isso, porque eu sou bem curiosa com Deus. Eu sou, tipo assim, Deus, mas por que isso aqui? E aí você começa a meditar nessa passagem e você vê que eles viveram um processo. Ao sair do Egito, é um processo de libertação. A caminhada é um processo de deserto, onde Deus estava ali forjando caráter, testando o coração do povo, até chegar de frente com a Terra Prometida, onde chegou uma fase de luto. Você imagina, aquele povo, 40 mil pessoas que foram guiados por um homem durante 40 anos. E esse homem morre, desaparece, porque a Bíblia não fala nem que foi encontrado onde ele foi enterrado. Pensa, você é uma pessoa que sempre te guiou durante 40 anos na sua vida, desaparece de uma hora para outra. E a Bíblia relata que eles ficaram 30 dias de luto. E Deus não falava nada. Então você imagina o sofrimento. Além de você estar de luto, você ainda não conseguiu ouvir Deus. E Deus, após 30 dias, fala com Josué. Josué, se levanta, porque você vai fazer esse povo herdar a terra. Não é você só que vai herdar a terra, você vai fazer esse povo herdar a terra, que por herança eu prometi aos seus pais. Então tem promessas que Deus faz na nossa vida, mesmo antes da gente existir. Mas tem um processo para viver. E assim foi a vida da Vanessa, cheia de altos e baixos, como todo cristão, como toda pessoa, e isso é bíblico. Quando a gente olha para a Bíblia, ela fala que a gente vai viver de glória em glória, ou seja, de glória em glória. Tem uma luta, tem uma batalha. Para a gente ter glória, precisa ter ali uma batalha. E assim foi na minha vida. Então, desde muito nova, casei cedo, com 21 anos, tive um divórcio, uma coisa que para mim foi muito marcante na minha vida, porque a mesma menina que com 12 anos orava pela África, orava por um casamento. Então eu levantava de madrugada todos os dias, eu orava por esses propósitos, e eu falava para Deus bem assim: Deus, eu quero namorar, noivar e casar com uma pessoa só. E aí isso aconteceu, só que depois de 7 anos veio um divórcio traumático, um divórcio difícil. E eu questionava Deus, por quê? Porque se eu que orei tanto, que eu pedi tanto, por que isso aconteceu? E aí eu entrei num processo, né? Um processo que hoje eu entendo, né? Que tem coisas que Deus permite, mas tem coisas que é por decisão do homem, né? Então
eu estava vivendo coisas muito conturbadas, traição, enfim, coisas muito conturbadas, que chegou num momento que eu não aguentava mais, tipo, Deus falou, basta, chega, não dá mais, né? Tanto que essa decisão foi difícil para mim por conta da consciência que eu tinha de casamento. E Deus falou comigo que Deus deu todas as oportunidades para que pudesse aquilo prosperar, e chegou um momento que não dava mais. Então Deus também age nesse sentido. Só que Deus me levou para um deserto, né? Para curar o sentimento de rejeição, o sentimento de incapacidade, de frustração, porque aonde foi que eu falhei? Porque nenhum relacionamento chega ao fim por conta de uma pessoa só. Sim, né? feito de duas pessoas. Então, assim, aonde que eu falhei? Será que eu falhei tanto para chegar nesse ponto? Né? Então Deus foi tratando o meu coração. E foi nesse contexto que nasceu esse projeto que hoje você conhece, que é o Roquimar, onde eu orava e falava, Deus, eu preciso curar meu coração, porque eu fiquei uma pessoa triste, amargurada, uma pessoa depressiva, eu não conseguia sair daquela bolha emocional, digamos assim, né? Eu estava presa numa bolha emocional onde eu ficava me alimentando desse mau sentimento, né? Tipo, eu fui rejeitada, né? Porque a traição, ela traz isso pra gente, né? Toda mulher traída, ela se sente rejeitada de alguma forma, porque toda mulher traída, ela tipo, poxa, né? Eu fui trocada por outra pessoa, a pessoa que tinha que honrar a aliança que fez comigo, né? Foi lá e me trocou por uma outra pessoa, teve a traição, mesmo que foi um momento, mas isso gera um sentimento no nosso coração. Então eu estava vivendo isso. E aí nesse contexto eu comecei a buscar alternativas, né? Eu conheci o Paulo Vieira, né? Que hoje é uma pessoa muita referência para mim, junto com a Camila. E eu conheci assim, pesquisando mesmo, eu preciso de uma cura emocional. Então eu comecei a pesquisar quais seriam as alternativas que eu tinha para pedir ajuda. E aí nisso eu conheci método CIS, fiz método CIS, e isso começou a me trazer clareza. Mas a clareza que isso me trazia era no sentido, a ciência explica aquilo que a espiritualidade já está fazendo você viver, né? Então é como se os meus olhos se abrissem, sabe? Existe muito mais do que você está vendo agora. Porque eu estava num sofrimento absurdo, mas a Bíblia diz que o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O povo perece por falta de conhecimento. Então o que eu fiz? Eu comecei a buscar conhecimento. E nesse contexto não foi só tipo a ciência ou o método CIS. Eu comecei a buscar outros métodos para eu conseguir entender o que acontecia comigo. Então isso começou a gerar no meu coração algo. Você precisa entender de outra ótica. Você viveu eu sempre tive muitas experiências com Deus desde muito nova, experiências assim que, vamos dizer, é sobrenatural, não se explica o que acontecia, né? Então, não tem como eu explicar algumas experiências, as pessoas vão falar assim, é louca, mas era o Espírito Santo mesmo fazendo em mim, fazendo naquele momento algo para gerar algo no meu coração. E aí a ciência começou a explicar que parte daquilo que eu vinha vivendo era referente a traumas que eu tive na infância, parte daquilo que eu sonhava, almejava, às vezes eu não conseguia romper por conta de uma barreira que eu precisava perdoar alguém, né? No caso, nesse caso que eu estava vivendo, até realmente o meu ex-marido, então eu precisava liberar um perdão para poder avançar, porque senão eu ia ficar presa naquilo. E inconscientemente a gente fala assim, eu já perdoei, mas não. No fundo, existe algo lá dentro que precisa ser transformado para você realmente conseguir. E de fato, foi caminhando, eu consegui depois de alguns anos, não vou falar para você que foi de imediato, e foi muito natural esse liberar desse perdão que eu tô te dizendo, né? Tem muitas outras coisas que aconteceu, mas esse perdão específico desse relacionamento, ele aconteceu de uma forma muito natural e eu percebi que eu perdoei um dia que a gente estava conversando no telefone a respeito das coisas referentes ao nosso filho. E eu falei, tá bom, então fica combinado assim, que Deus te abençoe. E saiu naturalmente. Não foi uma coisa premeditada, né? Tipo, às vezes a gente conversa com alguém, Deus te abençoe. Né? Não, foi natural. Aí a hora que eu desliguei o telefone, eu falei, olha, de fato o meu coração tá livre, porque eu consegui
declarar que Deus abençoasse ele. Quando a gente está magoado com alguém, a gente não consegue falar isso naturalmente, né? Então foram processos e foi acontecendo. A mensagem hoje que eu carrego, de fato, nasceu por conta disso, de uma busca pessoal de conhecimento. Como eu cresci na igreja, eu cresci dentro de um contexto religioso muito forte da Assembleia de Deus. Então, Assembleia de Deus lá no interior, ela era escola dominical, culto de ensino. Então, tudo que eu aprendi da palavra começou para mim a trazer um sentido quando eu conheci neurociência, quando eu conheci o método CIS, o método que o Paulo aplica de coaching integral sistêmico. Então, aquilo começou a gerar em mim uma sede. Eu preciso aprender mais, porque a libertação de um povo acontece através desse conhecimento. Se eu não tiver conhecimento, como é que eu vou poder ajudar alguém? Então, eu comecei a buscar. E aí foi onde nasceu o projeto Roquimar, que é o que você conheceu. Roquimar, ela foi assim, foi uma ruptura na minha vida mesmo, que no meio desse processo o Senhor começou a falar comigo, 1 ano e pouco depois desse processo, nessa busca, ele começou a falar para mim que ia cumprir uma promessa que ele me fez quando eu era adolescente. Eu sou arquiteta por formação, amo arquitetura, mas antes de eu ir para a faculdade, o Senhor falou comigo. Ele falou, quando eu tinha 17 anos, ele falou, olha, eu vou permitir com que você realize o seu sonho, mas vai chegar um momento que você vai ter que fazer uma escolha. Então, quando eu fui para a faculdade, eu fui debaixo dessa palavra. Olha, eu estou indo, Deus está realizando o meu sonho, mas vai chegar um momento que Ele vai me colocar diante de algo que eu preciso escolher. Como você se sentiu nessa época? Na época da escolha da faculdade? Da faculdade. Sabendo que você ia ter uma trajetória, investir tempo, estudo, dedicar, trabalhar, porém que tinha uma data certa para acabar que você não saberia ainda qual seria. Qual seria? Mayara, se eu falar para você que eu senti algo, eu não sei te descrever, porque eu era muito imatura, né? Para absorver de fato, entender toda, como se diz, a seriedade dessa palavra, né? Eu estava super feliz na época porque eu estava indo para a faculdade debaixo de uma palavra de Deus, então não tinha esse contexto, eu era muito nova, 17 para 18 anos, então não pensava nesse momento. E eu acho que até é permissão de Deus, porque senão você ia ficar bitolado, né? Você ia ficar ali 5 anos estudando, para que eu estou estudando? Para que eu estou fazendo isso? E a arquitetura, de fato, era uma coisa que sempre foi muito natural em mim. Eu sempre fui aquela menina que eu gostei de decoração, eu mudava o quarto 1000 vezes. Minha mãe não entendia nada, hoje estava de um jeito, amanhã estava de outro. Eu tinha uma facilidade absurda para trabalhos manuais, com pintura, com tudo que eu aprendi dentro da arquitetura. Então eu sempre tive facilidade. Então para mim era tipo, deu tudo certo. Mas isso veio, aconteceu, eu me formei, atuei quase 10 anos, atuei 10 anos como arquiteta. E aí chegou num momento que o Senhor falou assim para mim, nesse atuar como arquiteta eu fiz pós-graduação em docência do ensino superior, porque eu amava falar sobre dar aula, desde muito cedo, na escola dominical, só que eu não entendia conforme Deus ia fazendo as coisas em mim. O que aconteceu? Eu fiz a formação para poder dar aula de arquitetura, e eu não entendia o porquê que o meu coração almejava aquilo, tipo, não tinha nem sentido na época, tipo, pra que eu vou dar aula, sendo que eu tenho escritório, sendo que eu tô prosperando, pra que eu vou fazer isso agora? E aí eu dei aula na faculdade, terminei a pós-graduação, trabalhei na faculdade durante alguns anos, e aí Deus falou, a primeira coisa que Deus falou pra mim, que eu tinha que abrir mão disso. Olha, você precisa parar de dar aula. E eu, na época, achei que era o contexto por causa do meu filho muito pequeno, né? Falei, tá bom, Senhor. E eu lembro até hoje, eu entrei no meu escritório, minha secretária estava lá, a gente estava organizando a mudança, porque daí eu já estava regredindo os atendimentos, eu estava já reduzindo, porque o Senhor já tinha me dado uma ordem para parar, e a gente estava organizando essa mudança que eu ia para um prédio próprio nosso, para já reduzir e eu poder atender as outras demandas das outras empresas que a gente tinha. O Senhor me deu uma ordem, você vai parar e você vai agora focar nas outras empresas, você vai parar com a arquitetura, que era tipo o meu Isaac, sabe? Quando a gente fala de Isaac, aquela coisa que você gosta muito, e o Senhor pediu aquilo, e o Senhor podia ter pedido as outras coisas, mas o Senhor pediu aquilo. E aí eu lembro que eu entrei, aí no dia que Deus falou comigo, e eu cheguei, tirei meu diploma do quadro,
E fui rasgar. Eu falei, beleza, o senhor não quer mais que eu faça isso? Aí ela, você tá ficando louca da sua cabeça. E eu parei. Aí eu falei com Deus, e Deus falou bem assim, não faça isso. Você vai precisar disso em um outro momento. Sim. Aí eu parei, ali nasceu a minha busca. Como assim eu vou precisar disso em outro momento? Se eu estou parando, se eu decidir parar, eu não vou voltar a dar aula nessa faculdade que era a única que tinha arquitetura na minha região. Como que eu vou fazer? Né? Tipo, fez um nó na minha cabeça. Por que que eu vou usar isso depois? Enfim, eu obedeci, guardei, continuei. E aí Deus começou a gerar no meu coração essa busca por, como eu estava numa jornada, de levar isso para outras pessoas, né? Então, como eu te falei, minha mãe sempre foi muito incentivadora. Eu, desde muito cedo, ela viajava todo mês, né, na questão de trabalho, e ela voltava com um livro novo para mim. Então, o fato de hoje eu ter sido uma leitora ativa, de eu ter aprendido muita coisa, de eu ter escrito o meu próprio livro, eu devo a ela esse incentivo que ela me deu a vida toda. Então, e era muito natural. Ai, filha, eu vi esse livro lá e achei legal e trouxe para você. E eu sempre fui de, tipo, começa e termina, eu vou até o fim. Então, assim, eu ficava super empolgada com aquilo e ia construindo, né, aquilo que estava em mim. E aí nasceu do quê? Beleza, Senhor, eu preciso parar, o Senhor está falando para eu parar, mas para onde eu vou agora? Meu coração sempre foi muito missionário. E isso sempre foi uma encrenca na minha casa, porque meu pai não entendia por ele não viver o contexto. Sim. Minha mãe me apoiava, bora. Então, às vezes, gerava uma confusão, porque tudo que eu produzia, eu investia na obra. Eu não era uma pessoa que, eu tenho um sonho de ter tal carro, né, construir isso. Não, eu tenho um sonho de ajudar as crianças carentes lá Então, eu sempre fui muito missionária. E eu comecei a falar para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu estou saindo da arquitetura. Eu estou nesse contexto onde eu tive que assumir toda a responsabilidade financeira da minha casa. Né? Sim. Saindo de um casamento, eu tive que assumir toda a responsabilidade financeira da minha casa e do meu filho. Então, sim. Senhor, eu preciso de ajuda, porque senão eu não vou conseguir. E aí o Senhor começou a me dar a Roquimar, que ela se escreve Roquimar, e só que ele começou a me dar sem um título, sem um nome, sem algo. Eu comecei, eu viajava a trabalho, né, já dentro das empresas. Ele te apresentou o projeto em si. Me apresentou o projeto mas sem o nome, eu lembro que você compartilhou, você vai falar aqui para o pessoal como que aconteceu, mas ele te deu todo o projeto. Me deu todo o projeto. Tá. E aí, nesse contexto de me dar o projeto, o primeiro passo, quando eu comecei a buscar o projeto, eu comecei, tipo assim, eu sou uma pessoa que questiona as coisas, eu não sou assim, só bora, né? A gente tava até falando de perfil comportamental, o meu perfil é esse. Sim. Eu falei, Deus, beleza, nós estamos aqui, eu tô te obedecendo, o que a gente vai fazer agora? Porque eu só vou para onde o Senhor for. Sim. E aí, nisso, as pessoas começavam a chegar em mim e falavam assim, nossa, Vanessa, me indica um livro para eu ler. Vanessa, traz uma Bíblia para mim, mas vê a versão lá boa para eu ler, tipo como se eu fosse uma referência para dar um destino para aquela área da vida da pessoa. E eu sempre fiz isso com muito amor. Às vezes gastava, minha mãe ficava abismada, porque, por exemplo, a gente está aqui, por exemplo, se eu vim para Alphaville, para eu ir lá comprar a Bíblia ou o livro, tipo, é 1h30 de Uber, de táxi, então eu ia, comprava, às vezes nem cobrava da pessoa, então comecei a fazer isso com muito mais frequência, tipo, é como se fosse 1%, dali a pouco tivesse 80%. Então cresceu muito rápido as pessoas me pedindo isso, uma foi falando para outra, uma foi falando para outra. Aí eu falei, Deus, então me dá uma estratégia. E aí foi onde nasceu a Roquimar em si. Aí quando começou no quartinho de oração da casa da minha mãe. Eu comprei algumas Bíblias, comprei em quantidade já para suprir essa necessidade, e comecei a vender. Falei, vamos vender, né, já que tá todo mundo me procurando, eu tô precisando de uma ajuda financeira para poder dar conta do processo que eu estava vivendo naquele momento. Estava saindo da arquitetura, tinha parado de dar aula, estava sozinha com a despesa de casa, então assim, acabava que eu precisava de um complemento e eu falei, então tá bom, vou fazer isso. Só que daí eu comecei a orar, Mayara.
Eu me lembro assim que meu pai na época até ficava questionando, nossa, será que ela tá ficando doida? Porque eu ficava horas e horas e horas trancada nesse quartinho orando e chorando, perguntando para Deus o que eu ia fazer na minha vida, como que era o projeto, porque Deus sempre falou que tinha um projeto na minha vida, que hoje a gente começou a viver tudo aquilo que Deus falou. E aí o que aconteceu? Teve um dia que o Senhor me visitou de uma maneira sobrenatural e Ele me deu todo o projeto. Ele falou, olha, por um tempo vai ser uma loja física onde você vai vender isso, você vai vender aquilo, mas é para gerar renda para os seus projetos missionários. Eu vou cuidar do resto. Tipo assim, me deu o projeto missionário, onde dentro desse projeto, 30% do valor que a gente tinha de lucro era para obras missionárias. 30%. Então, ou seja, todo o lucro que a gente tinha, quem sabe mexe com empreendedorismo sabe, que ia para isso, porque o resto eu reinvestia, eu pagava aluguel, eu fazia 30%. Nossa venda bruta ia para obras missionárias. E sempre foi assim, só que começou uma lojinha pequena, projetos pequenos foram aumentando, né, e assim tomando proporção até chegar um momento. E ele falou que ia chegar um momento que a Roquimar, que eu não sabia que era Roquimar ainda, que isso ia se transformar numa instituição de ensino, que era por isso que ele tinha falado que eu não podia me desfazer do meu diploma. E isso pra mim, tipo assim, na hora soou como loucura, né? Como assim, né? Só que o Senhor foi construindo algo na minha vida durante o tempo, né? Quando eu falo pra você de ministerialmente, eu fui professora de escola dominical de todas as classes. De todas as classes, de criança, juniores, pré-adolescente, adolescente, jovens, adultos. Então, assim, o Senhor foi me forjando com o passar dos anos, né, nesse contexto. Foram muitos anos, né, trabalhando, fazendo isso. Mas que o Senhor foi formando isso em mim. E aí nasceu o desejo de falar da palavra. Eu comecei a falar, desde muito cedo sempre falava. Para qualquer um que me perguntasse na escola, eu pregava na escola. Por isso que eu era tida como uma esquisita, sabe? Ah, nossa, essa menina, em vez de estar curtindo a vida, na faculdade era muito nítido. Então, sempre fui de falar muito da palavra. Eu não sou uma pessoa de ficar conversando qualquer coisa. Não, falou de Jesus, eu sento e converso horas. E aí o Senhor começou a gerar isso em mim. Comecei a fazer algumas coisas, fazer algumas palestras, comecei a fazer algumas coisas naturalmente fluindo. As pessoas me convidavam, eu ia fazer. E começou a nascer. E hoje nasceu o canal do YouTube, que é o Roquimar Ensino, por necessidade de ajudar mais pessoas, que as pessoas chegavam em mim e eu não consigo, no momento atual, vamos sentar com cada um que está com uma dúvida, eu sentar e tomar um café por conta de tempo mesmo, não é por não querer. Então, eu falei, vamos fazer então. Então, começou a nascer isso, junto com o devocional, que a gente vai lançar dia 1º de dezembro, porque eu comecei no devocional e falava para o Senhor bem assim, eu quero algo mais. Então, assim, eu comprava devocionais, qualquer tipo de devocional. Eu tenho 1 milhão de devocional. Eu imagino. Em casa, de verdade. Então, assim, eu começava, eu ia bem uma semana. 2, no máximo, assim, eu ia bem. Depois eu ia me desanimando, porque é como se aquilo não saciasse a minha fome, sabe? Não saciasse aquilo que eu tinha dentro do meu coração, eu preciso de algo mais. Então, o devocional da Roquimar nasceu de trazer algo um pouco mais denso. Você já leu ali no primeiro dia, Mayara pegou de primeira mão no lançamento. Primeira mão, gente. Eu vou falar aqui para vocês. E uma das coisas, Vanessa, que me chamou a atenção, quando a gente estava no evento e você falou do devocional, vou ser bem honesta para você, imaginei que fosse um devocional comum, comum no sentido de trazer uma palavra, uma reflexão, etc. Mas aí você trouxe o outro lado, que eu sou bem curiosa com relação a isso, que é a parte de neurociência, da ciência em si. Aí quando você falou isso, você me pegou naquela parte. Não tem como, eu disse, gente, eu tenho que ler esse devocional. E adquiri o devocional, estou lendo ele desde o dia seguinte, são 100 dias, né, de leitura. 100 dias. E no primeiro dia, eu já me senti impactada, porque é uma reflexão direta, clara, né, tem a visão espiritual, tem a parte da leitura bíblica. Lá no começo você coloca um direcionamento de alguns livros também para ler, e tem a parte da ciência. Como eu tenho um lado muito de querer entender o porquê das coisas, né? Quando eu comecei a ler aquilo,
por mais que algumas coisas já fizessem sentido, outras pecinhas foram se encaixando. Então, assim, para você de casa que, poxa, já quero ter um devocional, ter uma leitura diária, mas que me traga algo a mais, e não somente a parte da Bíblia, não estou falando no sentido de importância, mas de complementar, é fundamental. Quando você trouxe essa perspectiva da ciência junto com o devocional, você se inspirou em alguma situação, algum livro ou alguém, ou você teve esse direcionamento de Deus, por exemplo? Não, foi meio que um direcionamento de Deus mesmo, como eu falei, né? Eu tenho como referência nessa área muito forte Paulo Vieira, Camila Sim. Vieira. O método CIS é uma coisa que transformou a minha vida no nível de consciência mesmo. O método CIS, ele trouxe uma consciência absurda sobre aquilo que eu vivi, eu estava vivendo e aquilo Sim. que eu ainda poderia viver, né? Porque se eu transformar a minha crença hoje, eu transformo o meu futuro, né? Se eu não transformar, eu vou viver em ciclos. Então, Sim. isso me trouxe uma perspectiva diferente. Falar, nossa, eu preciso me aprofundar mais e conhecer isso aqui, porque não é sobre mim. É sobre a minha geração, é sobre o meu filho, é sobre aqueles que vêm após mim. Sim. Então, não é só sobre a Vanessa, né? Tudo que Deus faz, e eu sempre falo isso, porque sempre que eu estudo a Bíblia, sempre que eu vou ler, existem palavras que parece que brilham pra mim, sabe? Tipo, eu tô lendo um texto, tem uma palavra que brilha lá e eu falo pro Senhor. E todas as vezes que eu leio, tem uma parte que fala que tudo é dele, por ele, para ele, que tudo deve convergir em Cristo, tudo é sobre ele, não é sobre nós. Então tem várias passagens da Bíblia falando que não é sobre nós, né? Antes de te formar no ventre, eu já te consagrei, te dei nações por herança. Então, assim, isso foi formando em mim uma mentalidade de que não é sobre mim, não é sobre o que eu vou viver nessa terra, é sobre o Senhor, é sobre aquilo que o Senhor vai fazer através da minha vida. Sim. E a partir de então, eu comecei a entender que o sofrimento tinha um motivo, às vezes. A gente não entende. Pode estar num momento de sofrimento e não está entendendo. E a Bíblia diz, você não precisa entender agora, mas você vai entender depois. E eu vivi essa fase, porque pra mim era tipo, nossa, eu que sempre pedi, sabe aquela pessoa abusada, tipo, conversando com Deus, Deus, eu sempre pedi pro Senhor que eu não queria viver isso aqui, que eu queria viver a outra coisa, e o Senhor tá permitindo eu passar por essa situação. E aí o Senhor começou a falar comigo, não é sobre você. Porque talvez se eu tivesse uma história linda, maravilhosa, talvez eu não ia me levantar para falar para outras pessoas. Então o Senhor começou a formar em mim uma história que Ele já tinha desenhado para que hoje eu pudesse me levantar e falar, sim, existe um tempo de sofrimento, mas existe também o cumprir da promessa do Senhor. E nesse sentido, hoje, eu posso dizer que eu vivo a plenitude daquilo que Deus falou, até mais, porque assim, você conheceu o Maurício, meu esposo, hoje ele é o oposto de qualquer pessoa que eu já conheci na vida. Tanto que no nosso começo do relacionamento eu falava, não existe essa pessoa não. Eu falava para uma amiga minha. Tem alguma coisa de errado aí. Eu falava, não, tem alguma coisa errada que não tá certo, não pode. E com o passar do tempo, você vai conhecendo o coração dele e de fato ele é aquilo. Ele não força, ele faz aquilo ali espontaneamente. Então, não é o fazer, tipo, eu digo que não só o fazer atos de amor, mas tipo, a pessoa que ele é, dele ser bem humilde, dele ser bem uma pessoa receptiva, um coração ensinável, de realmente sentar, vamos resolver isso aqui, né, para não criar um problema maior. Então, assim, para mim, na minha cabeça, por conta do trauma que eu tive, não existia homens assim. Sim. Então, o Senhor transforma a realidade, mas existe o tempo. E aí uma coisa que mexeu, que a gente começou a falar sobre Josué muito na minha cabeça, e tem mexido nesses últimos dias, e aí Josué chega de frente com a terra prometida, mas tem o Jordão para atravessar, tem um monte de gigante para derrubar. Então, assim, às vezes a gente já está vivendo a completude da promessa do Senhor, mas vai ter uma batalha todos os dias para a gente enfrentar. E a gente precisa ter consciência disso, que a nossa vida aqui na Terra, ela vai ter aflições. Isso Deus já falou na palavra. No mundo vocês tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e você também vai vencer. Então, quando a gente olha para essa realidade, nossa vida se torna mais leve. Eu sempre falo na igreja que na Bíblia tem 365 vezes não temas, não temas, não temas. Não é tipo,
Deus colocou lá por colocar 365 vezes. Não, 365 vezes está me dizendo, todos os dias você não precisa temer. Você não precisa ter medo. Então eu comecei a entender nesse processo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vivi durante uma fase aí de alguns anos, meditando muito nessa palavra, era uma palavra sobre a minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem. A partir de um sofrimento eu comecei a buscar conhecimento, que é o que hoje rege a minha vida. Então a Roquimar nasceu no sentido do que eu sempre fui uma menina muito espiritual, mas eu também sempre fui muito curiosa do porquê. Sim. Né? Então assim, eu comecei a pegar com o Senhor, olha, eu tive tal e tal experiência espiritualmente, mas por que que isso virou uma chave na minha vida tão rápido? E aí a ciência, ela explica, mas como eu falei, até falei domingo na igreja, eu trouxe o devocional para mostrar o que existe, o que a ciência está falando, mas muito antes da ciência falar, o Senhor já falava. O Senhor já deixou a palavra para nós, comprovando aquilo que a ciência... Na verdade, a ciência hoje comprova o que a Bíblia escreveu. Sim. Só que as pessoas usam da outra maneira. De uma outra forma. Né? Tipo assim, eu vou atrás da ciência para provar o que a Bíblia está dizendo. Não, a Bíblia já disse, quem está provando é a ciência. Então, assim, isso veio trazendo transformação. E aí, a partir da maneira que você entende que quando você conhece a verdade, e a verdade genuína mesmo que eu digo, sabe, Mayara? Porque talvez muitos hoje vivem de um alimento raso, talvez. Foi nesse sentido que o devocional nasceu. De uma verdade mais profunda. Olha, o povo perece por falta de conhecimento. A verdade, ela liberta, mas a verdade, às vezes, ela dói. Porque a Bíblia diz que Deus corrige aqueles que Ele ama. Exato. Então, quando Deus nos corrige, quando Deus nos permite passar um processo de deserto, é porque Ele nos ama. E a gente não tem essa consciência. Por exemplo, eu lá estava perdida, falava, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E eu comecei a questionar. E aí eu tenho, assim, uma recordação muito linda que, na época, o meu pastor era muito engraçado, porque eu não sou uma pessoa de chorar. Eu não sou uma mulher emotiva de chorar por qualquer coisa. E eu ia todos os dias na sala do pastor, todos os dias ele me atendia. E eu chorava todos os dias, porque eu estava passando por uma fase absurda de sofrimento. Ele tirava o lencinho e já colocava assim a caixinha de lencinho do lado, assim, a hora que eu chegava. Chegava na porta, ele já abria a gaveta e banhava. Ele é bem engraçado, bem brincalhão. E a gente tinha um relacionamento muito bom. E aí um dia ele olhou assim pra mim e falou, cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver você chorando. Para de perguntar pra Deus por quê. Começa a perguntar pra quê. Mayara, aquilo virou uma chave dentro de mim. Eu saí dali, eu falei, Deus, é verdade, não é o porquê. Se a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem, então pra que eu tô passando por isso? O que eu preciso aprender para eu aprender logo, para isso passar logo, sabe? Por favor. Vamos ajustar logo essa rota. E aí o Senhor começou a me mostrar o pra quê, que hoje é o que a gente vive. Então, Roquimar nasceu mesmo desse sentido. E aí, quando nasceu, lá, eu orando no quartinho, vendendo os livros, as Bíblias, vou montar um pontinho, vou começar a vender. A gente tinha um prédiozinho que estava com a porta vaga. Vou começar a vender para divulgar mais, para começar a falar mais. No início eu já vendia livros, eu já vendia presentes personalizados com o intuito do que nasceu a parte de presentes de... Amiga, você não tem um presente, algo para eu presentear uma pessoa, mas ela ainda não conhece a palavra e eu não sei muito bem como evangelizar essa pessoa sem ser, né, tipo, específico, olha, você precisa ler isso aqui. E aí, canecas personalizadas, garrafas, presentinho, pelúcia, tudo com uma frase motivacional, uma frase de crescimento pessoal ou uma frase bíblica. Então, eu já fazia isso. Falei, então vamos expandir. E aí, nesse expandir, o Senhor já tinha me falado, durante um tempo vai ser uma loja, depois não vai ser mais uma loja. Depois vai ser um propósito firmado. Só que para ser um propósito firmado, eu precisei passar pela loja, porque eu precisei ler 1000 livros antes de chegar na pessoa que eu estou me tornando hoje. Então, através da livraria, através disso, através das 1000 versões de Bíblia que eu tinha que comprar, que eu tinha que saber, que eu tinha que pesquisar, o Senhor foi formando em mim
aquilo que eu tenho hoje de conhecimento. E aí o contador falou para mim bem assim, e aí, cadê o nome? Faltava um mês para abrir a loja. Cadê o nome? Eu falei, Deus não me deu ainda não, vaso. Eu lembro que você falou. E aí ele era esposo de uma pastora da minha igreja. E aí eu falei, eu tô orando, mas Deus não me deu não. Então você aguenta mais um pouquinho. Ele falou, nesse o processo está todo pronto, eu preciso abrir para poder ter conta, né? Sim. Uma loja aberta precisa... Falei, calma aí. E aí naquele dia eu fui para casa e falei, Deus, eu preciso do nome, né? Tô pedindo, o senhor não tá me dando nome. E eu sonhei com o nome. Shokimah, né? E aí acordei, anotei, eu sempre andava ali com um caderninho, porque eu sonho muito, eu tenho muitos sonhos, né? E Deus fala muito comigo em sonhos. Então eu sempre deixava nessa fase que eu tava sonhando muito, o caderninho ali do lado que eu sonhava e anotava. E aí eu sonhei com essa palavra, anotei e voltei a dormir. Muito. Amanhã eu vejo que é isso, né? Super tranquilo. Super tranquilo, não sabia nada do que estava acontecendo ainda. Aí no outro dia eu fui pro escritório trabalhar, sentei no computador e coloquei lá a palavra no Google mesmo, né? A hora que saiu a primeira resposta da pesquisa, Shokimah, né? Shokimah é uma palavra hebraica. Eu falei, pera lá, tem um negócio estranho aqui, de origem hebraica. E aí falei, qual é o sentido, né? Sim. Porque a minha pesquisa não foi específica. Se eu tivesse feito uma pesquisa específica, eu já tinha tido toda a resposta. Mas eu fui pesquisando por parte. Qual era a origem da palavra Shokimah? Era do hebraico. E aí o sentido. Sabedoria. Mas não como uma sabedoria comum. Estava escrito bem assim. Uma sabedoria dada por Deus. E aí nessa hora eu comecei a chorar. Porque a minha oração... sempre era, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me ensina, Senhor, faz o que é necessário na minha vida para que eu alcance o nível que o Senhor deseja de mim. Então, assim, por vezes eu fiz essa oração inconsciente, mas a partir dali eu comecei, olha, de fato. E a Bíblia diz que quem pede sabedoria, o Senhor dá ilimitadamente, né? A Bíblia descreve dessa maneira. Que aquele que pedir sabedoria, lhe será dado sem medidas, né? Então, eu sempre baseei nessa palavra, Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria. E aí, vim sabedoria dada por Deus, eu falei, Senhor, encaixa perfeitamente naquilo que é o meu desejo do meu coração e aquilo que o Senhor falou. Que isso aqui ia ser um projeto que eu ia levar literatura para as pessoas primeiro, que eu ia levar, né, uma parte de conhecimento realmente através de algo físico, né, naquele momento, mas que ia chegar um momento que a gente ia ser uma coisa que ia ser sabedoria mesmo, né? Sim. Sobre palavras, sobre tudo que está acontecendo hoje, o canal, o livro, né? Então, assim, tudo que hoje está acontecendo nasceu lá. E aí, Shokimah nasceu desse sentido. E aí, no decorrer da minha caminhada, eu fui vendo essa necessidade de me aprofundar mais em neurociência, né? Em fazer a formação em coach, não para necessariamente atuar como isso, né? Não ter como ganhar pão, né? Mas sim para que a minha mente expandisse nas outras esferas, além da espiritualidade, daquilo que eu já conhecia há muito tempo, expandisse no sentido, como que eu posso ajudar essa pessoa? Vanessa, você acredita que para a pessoa ter um acesso mais profundo na parte espiritual, ela precisa ter um entendimento emocional ou não necessariamente? Eu acredito que sim, porque nós somos corpo, né, alma e espírito. E se o meu emocional ele não estiver alinhado, talvez eu não receba da mesma maneira que eu receberia com o meu emocional alinhado. Mas existe que quando a gente vai buscar uma profundidade com Deus, eu acredito assim, no sentido, Senhor, eu quero viver mais. Que foi o meu caso, eu posso te descrever como o meu caso. Senhor, eu quero viver mais com o Senhor, eu quero algo mais do Senhor. Só que eu tava com o meu emocional bagunçado. Só que a partir da hora que eu dobrei o meu joelho, eu comecei uma busca, o Senhor começou a criar os caminhos. Criar mesmo, né? Por exemplo, na minha região, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a acessar esse conhecimento de método CI de Paulo Vieira. Hoje um monte, né? Muita gente. A gente vai carregando as pessoas. Mas naquele momento, com uma menina tão nova na época, tipo,
por que você tá fazendo isso? Pra que você tá ficando doida? Não tem nada a ver essas coisas. Escuta muito, né, quando vai Então, ajustar a assim, rota. a partir da hora que eu comecei a buscar, o Senhor começou a criar os caminhos. E criar os caminhos em todos os sentidos. E eu falo até hoje. E a partir daí eu conheci o Maurício no contexto Febracis, né? Que é essa empresa que hoje domina o nosso país em questão de conhecimento emocional, né, inteligência emocional, que tem para mim um respeito no sentido de que não trata só o emocional. Eles trazem essa clareza que o espiritual ajuda no emocional. E é como se fosse assim, a partir daquele momento que eu comecei a buscar, Deus começou a criar um caminho, me conectou a uma pessoa que tratou o meu coração, se dispôs a tratar o meu coração naquele momento, falou: Vanessa, eu vou fazer um processo de coaching com você gratuito, porque eu sei que você precisa sair disso. E a pauta era essa, tipo, o meu descontrole emocional na minha vida sentimental, porque como eu vinha de uma experiência traumática muito forte, eu não conseguia. Então, qualquer coisa que acontecesse, eu me fechava. Sim. Então, e ele foi tratando meu coração. Eu conheci o meu esposo hoje através dele, sem nem ele saber. Deve ter uns 2 meses que a gente contou para ele, assim, que eu só me aproximei, deixei o Maurício se aproximar de mim por conta dele, sem ele saber. Porque ele comentou na foto do Maurício um dia, só que ele não fez um comentário comum. Ele fez um super comentário, um super texto, super validando o Maurício. E o Maurício já conversava comigo há quase 1 ano, e eu, mais um, né? Deixa pra lá, só respondo por educação. E quando respondia, né? Aí o dia que eu vi, eu falei, olha, esse menino deve ter alguma coisa a mais, porque o cara super validou ele, né? Na mensagem, uma pessoa que eu considero tanto, né? Que me ajudou tanto, né? E que tem tanto conhecimento. E aí assim a gente começou a viver. Então eu digo assim, que quando Deus tem um projeto na sua vida, se você se dispor, falar, Deus, eu tô aqui, eu quero viver a plenitude, essa sempre foi a minha oração, do que o Senhor tem pra mim. Eu não quero mais, eu não quero menos. Eu quero aquilo que o Senhor desenhou pra mim. A partir do momento que você se derrama, que você se entrega, que você vai buscar o conhecimento na palavra do Senhor, as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, assim, eu sempre falo para o pessoal na igreja que Deus, ele é educado. Ele não vai te empurrar. É um gentleman. Vai por ali ou faz isso. A partir da hora que o seu coração se abrir, Senhor, eu quero viver algo novo. Senhor, eu preciso me libertar disso aqui. Eu criei consciência de que existe algo mais para eu viver. Então me ajuda. Eu, por vezes, hoje eu vejo, assim, com mais maturidade, que eu desde muito nova eu sempre fui muito abusada, assim, sem nem ter consciência do que eu estava falando. Mas eu sempre falei para o Senhor, assim, faz o que é necessário na minha vida. Então, assim, eu abria um leque para o Senhor falar assim, me quebra, me arregaça, mas me coloca no centro da sua vontade. E foi o que aconteceu, tipo, Deus me quebrou, literalmente, mas Ele fez o que era necessário para que hoje eu pudesse viver o que eu estou vivendo, porque se não fosse, a gente não ia estar vivendo tudo isso. É viver o processo, de fato, o processo. E aí, lá do Josué, que a gente estava falando, que é uma mensagem que eu quero deixar para vocês, existe o tempo de libertação, existe o tempo do deserto. E lá no deserto, o que acontecia? Tinha uma nuvem que cobria de dia, uma coluna de fogo à noite, os calçados não envelheciam, as roupas cresciam, tinha um maná do céu todos os dias. Então, mesmo quando a gente está no deserto, o Senhor garante tudo aquilo que a gente precisa. Não tem a abundância, talvez, que muita gente espera, mas Ele garante o necessário para a gente passar aquele momento. E aí eles passaram, viveram o luto. A fase do luto, ela tem fim, porque foram 30 dias. Para mim a minha vida sempre foi muito cíclica, de ciclos, de Deus marcar muito bem. Ó, aqui encerra um ciclo, aqui começa outro. E assim, quando eu digo que ela foi muito marcada, é tipo, Deus me dá especificamente. A partir de 1º de janeiro aconteceu uma coisa que transformou minha vida. Então, era bem marcado. Era bem marcadinho, assim, para que não houvesse esquecimento, sabe? Da minha parte. E
Ali Deus marcou 30 dias de luto, eles enfrentaram 30 dias. Depois de 30 dias, aconteceu que Deus falou para Josué tudo aquilo. E aí, quando eu vou ler o texto de Josué, estava lendo esses dias e Deus falou comigo e saltou uma palavra. E eu já li 1000 vezes, eu já falei dessa palavra muitas vezes. E nesse saltar dessa palavra está escrito lá que Josué, Deus deu uma ordem para que Josué falasse ao povo: preparem a comida. Uhum. Preparem a comida porque vocês vão herdar a terra. Daqui 3 dias vocês vão atravessar o Jordão para herdar a terra. Eu falei, mas pera lá, por que Deus deu uma ordem específica, preparem a comida, né? É uma coisa que... E aí o Senhor falou para mim, por que preparem? Porque eles ficaram 40 anos sendo alimentados. Eles não faziam comida, eles recebiam pronto. E aí eu falei, Deus, mas então o que aconteceu aqui que houve um ciclo diferente? Se encerrou um ciclo onde o Senhor mandava maná todos os dias e a partir desse dia eles precisam preparar a comida? Aí o Espírito Santo falou para mim bem assim, porque só acessa a terra prometida quem é maduro. Nossa. E aí eu falei, mas faz todo sentido, porque hoje eu tenho meu filho, se a gente não preparar comida para ele, ele não vai comer. Se não der a comida na mão. E nós, se a gente não preparar a comida, o que acontece? A gente precisa. A maturidade faz com que o povo avance. E aí existe esse processo. E aí o Senhor começou a falar para mim sobre esse processo. Libertação, processo de deserto, que é onde você passa por todo o perrengue que você pensar na sua vida, mas o Senhor está presente todos os dias, dando o necessário. Por que eu digo necessário? Porque Deus me mostrou que o maná, se o povo guardasse para outro dia, apodrecia. O Senhor não permitia ter mais do que o necessário. O Senhor só permitia o necessário. Então Ele está dizendo que durante o seu deserto eu vou te dar o que é necessário para você passar. Não é um tempo de abundância. Para que a hora que chegar o tempo de abundância você entenda. Agora eu estou vivendo a promessa do Senhor. Um novo ciclo, uma nova estação. Passaram pelo luto de perder algo. Então, normalmente existe um momento de travessia. E aí, quando eu estou lendo esse texto, eles estão nesse momento. Um momento de transição em frente ao Jordão que eles precisam atravessar para acessar a terra. Só que, mais uma vez, eles precisam atravessar. Já tinham atravessado o Mar Vermelho. Já tinham passado por um monte de perrengue. E agora, mais uma vez, eles estão numa travessia. Só que agora eles estão numa travessia já vendo o que está ali na frente. Então, assim, e aí o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre isso. Ó, você vai passar pelo processo de libertação. A Vanessa passou sobre isso lá atrás, quando começou a criar consciência. Você criou consciência, não vai mudar as coisas da noite para o dia. É um processo. Existe um processo. Deus vai te levar para o deserto, vai testar o seu coração, vai ver se você realmente entendeu. Né? Vanessa, para a gente fazer assim um desfecho, tem muita... Gente, tem que marcar outro programa, inclusive, né, para vir, porque tem muito assunto. Para as pessoas de casa, porque eu digo assim, todos nós estamos vivendo um processo, em níveis diferentes, em situações diferentes, por mais que cada uma tenha a sua trajetória e sua experiência. Mas hoje, para as pessoas que estão em casa nos assistindo e tá passando por algum determinado desafio, de repente fazendo o questionamento a Deus que você fez em um momento, eu já fiz em algum momento também, qual a mensagem que você deixa para essas pessoas que tá passando, independente da área da vida? A mensagem que eu deixo é o seguinte... assim como o povo foi liberto, passou pelo deserto, passou pelo luto, pela transição, pelo momento do Jordão, onde eles atravessaram o Jordão, chegaram na Terra Prometida, Deus esteve em todos os processos, né? Quando a gente tem essa consciência de quem Deus verdadeiramente é, e tudo isso que eu falei, e no sentido de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, a gente começa a viver com mais leveza essas etapas da vida. A partir da Vanessa que entendeu isso, ela começou a viver com mais leveza. Mas a mensagem central que eu posso deixar para alguém é que Deus faz. Deus cumpre promessas, Deus realiza sonhos. Deus, Ele nunca... Uma vez Ele me falou isso e é uma mensagem que eu carrego para todo mundo. Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, se Ele fez uma promessa na sua vida, se Ele colocou um sonho no seu coração, só continua. Porque existe um tempo determinado para... O processo de libertação aconteceu, o processo do deserto, o processo de luto, que luto é perca muitas vezes de algo. Eu passei por esse processo quando eu tive que abrir mão de tudo aquilo que eu tinha construído, né? Como carreira, como sonho. Eu vivi um luto, porque eu precisei abrir mão daquilo para poder viver o que eu estou vivendo hoje.
Mas a partir da hora que você entra, começa a viver a promessa de Deus, Deus é responsável pelos detalhes. E assim, eu falo para o Maurício que para mim é muito surpreendente, porque eu sempre fui muito ativa de eu fazer, né? A partir da hora que eu tomei a decisão, a gente vai viver para a obra, isso foi uma guerra interna minha muito grande. Como assim viver para a obra? Deus supre todas as coisas. Então, quando Deus faz uma promessa na sua vida, e é uma frase muito clichê para nós lá no interior, que eles falam assim, quando Deus aponta o destino, ele paga a conta. Então, se ele apontou algo para você, e a conta não é financeira, eu digo que a conta é em todas as áreas da sua vida, ele vai te suprir em todas as coisas. Então, existe o processo. Se você está passando pelo processo de libertação, calma, vai passar. Você vai sair do Egito. Se você está passando por um processo de deserto, calma, Deus está suprindo tudo e Ele vai suprir. E a hora que chegar a fase que você precisa abrir mão de algo para viver realmente extraordinário de Deus, isso também tem data para terminar. E aí, no momento de transição, é o momento que o povo entrou em oração. Sim. Então a gente precisa aprender a adorar a Deus, a amar a Deus, não pelo que Ele faz. Isso me mostra que é pelo que Ele é. Então, mesmo o povo já vivendo na Terra Prometida, eles tinham uma devoção a Deus, eles tinham um momento de gratidão. Então, isso mostra pra gente que, mesmo a gente vivendo a promessa do Senhor, a gente tem que levantar e agradecer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpre suas promessas. Obrigado, Senhor, porque isso que nós estamos vivendo é extraordinário. Mas é uma promessa do Senhor. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Gente, e tem muito mais mensagem que ela carrega. Eu sei que a gente se conhece há pouquíssimo tempo, mas dá para sentir o coração que você tem, a unção que você tem, e que mais e mais pessoas sejam impactadas pelo que você carrega. Através de livro, eu falo que livro tá na cabeceira de pessoas, de repente, com depressão, com ansiedade, e não tem uma pessoa física, mas o livro tá ali. E a palavra é vida, ou é vida ou é morte, né? A depender de como se fala, do que se fala. Então, assim, que mais pessoas sejam impactadas pelo que você carrega, onde você estiver presencialmente, onde seu livro chegar, e os outros livros que com certeza ainda vão vir, que isso aconteça de forma exponencial. Vamos fazer também, tem muita coisa boa para fazer. Mas obrigada, quero agradecer por você ter vindo, pelo seu tempo, por ter compartilhado aqui com o pessoal de casa um pouquinho da história dela, e deixa para o pessoal, Vanessa, suas redes sociais, quem quiser entender melhor sobre o projeto, acompanhar você, conhecer a igreja, por sinal que é maravilhosa, tive a oportunidade de conhecer esses dias, deixa as redes sociais pro pessoal. Isso. Primeiro, gratidão, Mayara, por esse momento. Vou deixar aqui para vocês, a Mayara disse que vai colocar aqui embaixo, escrito certinho, porque falar é de uma maneira e escrever de outra. Mas é Vanessa no Sol Oficial, a gente tem um canal no YouTube também, que é o Roquimar Ensino, que também é o mesmo Instagram, que lá a gente também divulga. E também tem a ID Church, que é o da igreja. Então, nos acompanhem, sejam bem-vindos. Vamos receber com vocês com muito prazer. E se tiver dúvida, chama a gente, né? Lá no Roquimar Ensino tem um conteúdo maravilhoso, já falando mesmo sobre mais profundidade da palavra, sobre transformação. Agora a gente está numa série que fala sobre cura e libertação, e é maravilhosa, trazendo à luz da palavra mesmo isso. Então, nos acompanhe. Combinado, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Sexta-feira que vem, toda sexta-feira aqui na Elo TV, a TV mais próxima de cada um de vocês, às 15 horas, a gente está aqui trazendo mais e mais rompimento de bolha mental. Até mais.